Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés numa rocha firme e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Isso está escrito no Salmo 40, os versículos 1, 2 e 3. Assim também eu saúdo você que está me ouvindo nessa manhã, dizendo que bem-aventurados somos nós que colocamos a nossa confiança no Senhor, porque Ele nos ouve quando clamamos por socorro. E Ele não somente nos ouve, mas também nos atende. É isso que nós queremos nessa manhã, nos colocar na presença do Senhor, pedir por misericórdia, pedir saúde, pedir paz e alegria, e acima de tudo, irmãos, pedir ao nosso Deus que nos mantenha fiel a Ele, adorando o Senhor dia após dia e lutando todos os dias contra o pecado, para que possamos assim ser vitoriosos e aceitos por Deus. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia comigo nessa manhã, no Salmo de número 33, e faremos a leitura apenas dos 3 primeiros versículos, nessa liturgia de manhã do domingo hoje, dia 4 de outubro de 2020. Salmo de número 33, versículos de 1 a 3. Vamos ler, bem compassado, com muita atenção, o que diz o nosso Deus, louvor ao Criador e preservador. Ele não somente nos criou, mas nos preserva. Então diz assim o texto, vamos ler. Exultai, ó justos do Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de descorda. Entoai-lhe novo cântico, tangei com harpa, com arte e com júbilo. Eu vou ler ainda o 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Vamos orar? Curva aí a sua cabeça e ore comigo ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus sustentador de todas as coisas e também das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nos fez, porque nos criou e porque nos sustenta. Mas obrigado porque nos recriaste em Cristo Jesus. Quando nós nos desgarramos do Senhor, o Senhor, como bom pastor, foi, nos encontrou, nos pôs no ombro, curou as nossas feridas e nos trouxe de volta ao aprisco, para que ficássemos seguros junto às suas ovelhas, sendo o Senhor mesmo o nosso pastor. E para isso o Senhor prescreveu a forma como quer ser adorado. E nós aqui, conta, Deus, de como é isso, faremos para a glória, honra e louvor do teu nome. Abençoa-nos nessa hora. Visita os teus filhos, aqueles que estão impedidos, Pai, e até mesmo estar acompanhando através de um aplicativo como esse. Abençoa, Pai. Se há alguém desanimado, reanima, Pai. Se tem alguém doente, Pai, vai nesse momento ao seu encontro. Alivia suas dores, anima a sua vida e os abençoa. Alegra o coração daqueles que estão felizes, alegra mais ainda, para que possam erguer a sua voz e entoar louvores ao Senhor. E que tudo o que fizermos, os nossos cânticos, a leitura, a oração e a mensagem da tua palavra, chegue até o teu trono como aroma suave. Vamos cantar, meus irmãos, o Deus fiel, hino de número 32, no Inário Novo Cântico. Tu és fiel, Senhor, diante de tantas coisas. O Senhor é, era e sempre será, porque tu não pode mudar. O Deus fiel, número 32, no nosso Inário. Tu és fiel, Senhor. Tu sabes que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás.
dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no confio que doce esperança desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir em Isaías, capítulo de número 59. Farei a leitura dos versículos 1 e 2, e ainda o 12 e o 14. Isaías 59, versículos 1 e 2, depois o versículo 12 e o versículo 14. Quero, após a leitura, pedir nosso irmão Natanael que nos eleve a Deus em oração de confissão ao nosso Deus. Então, abra aí Isaías 59, versículos 1 e 2, acompanhe, e depois o 12 e o 14. Porque assim diz a palavra do Senhor: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Verso 12. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. 14. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas graças, e a retidão pelas praças, e a retidão não pode entrar. Amém. Não é Deus, irmãos, que se afastou de nós, mas é nós que nos afastamos de Deus. E ele diz muito bem isso por causa dos nossos pecados. Portanto, vamos agora pedir a ele que nos perdoe, para que possamos nos aproximar novamente do nosso Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra, glória e louvor somente a teu nome deve ser entoado, Senhor. Amém, Jesus. E é por isso que estamos aqui, Pai, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados.
Estamos pedindo para o Senhor, porque só Tu conhece o nosso coração. Tu conheces melhor do que nós mesmos, Pai. E sabes no nosso íntimo todos os pecados que cometemos. Sabe também aqueles que cometemos de própria vontade e aqueles que nós nem entendemos que pecamos, mas mesmo assim o Senhor sabe que pecamos, Pai. Pecados ocultos, pecados camuflados e tantos outros, Pai, que nós não julgamos ser pecados, mas que na verdade são infrações contra a Tua lei, Pai. A Tua lei que é um guia para Ti, Pai, Tua lei que já serviu de aio e que hoje ela nos ajuda a viver em santidade para imitarmos como Tu foi aqui na terra. E é por isso, Senhor, que nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão por todas as vezes que nós não fomos fortes o suficiente para negarmos o pecado, negarmos nossa carne em prol do Senhor, Pai. Pai, que nós possamos ter consciência de que estamos fazendo uma escolha ao invés de escolher o Senhor. Ao invés de Te agradar, ao invés de buscar ser santo como Tu foi. Sempre que estamos buscando, Pai, cometer um pecado, por mais simples que achamos que possa ser, ou que não venha a ter malícia ou qualquer impacto tão grande, Pai. Mas que nós possamos saber, Pai, que nós estamos patentes aos Teus olhos e que devemos, Pai, buscar sempre evitar cometer os pecados, por mais irrisórios que achamos que eles sejam, Pai. Mas todo pecado sabemos que é igual, todo pecado é um atento contra a Tua lei, e que nós possamos, Pai, nos arrepender verdadeiramente. Nós possamos olhar de uma forma diferente para o pecado. Olhar de uma forma onde nós possamos ter nojo, onde nós possamos abominar, Pai, assim como Tu faz. Para que nós venhamos, Pai, viver em santidade nesse mundo, para que nós possamos dar bons exemplos, bom testemunho, Pai, com a nossa vida, para sermos realmente a luz e o sal dessa terra, Pai. Para fazermos diferença na escuridão, para que as pessoas possam olhar para nós e vermos Cristo refletindo, Pai. Pai, seja com todos nós, pois todos os pecados que cometemos, Pai, principalmente em unidade de igreja, nós estamos atingindo o corpo da igreja. Nós estamos difamando a igreja, estamos difamando a Tua igreja. Estamos também, Pai, negligenciando aquele que está em nós, o Espírito Santo. Estamos também, Pai, dando mau testemunho do Evangelho, Pai. E assim, Pai, difamando o nosso nome na sociedade, que hoje tão deturpada está por muitos que se denominam cristãos, se denominam religiosos, Pai, mas que não vivem realmente o Evangelho. Que nós possamos, inclusive, fazer diferença no meio desses. Onde nós possamos realmente viver em santidade. Pai, eu sei que não é fácil. A vida sempre nos dá uma forma de buscarmos facilitar com um pecado, com uma mentira, ou com qualquer outra coisa que seja. Mas para que nós possamos sofrer mesmo o dano, para que evitemos o pecado, que a gente venha realmente arcar com as consequências de viver em um mundo santo, Pai. Vivemos em santidade nesse mundo. A gente está aqui e Tua palavra é bem clara que diz que nós devemos incomodar. Não sermos chatos, mas incomodar com a nossa vida. Pois claramente isso há de incomodar aquele que está vivendo em pecado. Porque a nossa luz há de brilhar e há de incomodar aquele que está na escuridão e não quer enxergar os seus próprios pecados. Pai, nos ajuda a reconhecer o nosso pecado. Nos ajuda a entender o que é pecado, o que não é. Entender, e só podemos fazer isso lendo a Tua palavra, observando as Tuas escrituras. E que nós venhamos ter mais amor pela Tua palavra, para que nós possamos entender e viver como Tu quer que nós vivamos aqui na terra. Amém.
Usa o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos convencer daquele pecado que nós cometemos e nos dá realmente o arrependimento verdadeiro, Pai. E que nós possamos deixar, inclusive, o pecado do orgulho, para que nós possamos conseguir pedir perdão ao Senhor, Pai. Reconhecer e pedir perdão de todo o coração. Pois sabemos que na cruz Tu pagou todos os nossos pecados, inclusive aqueles mais complexos, Ele pagou, Pai. Não devemos nos martirizar por algum pecado, se assim nós tenhamos pedido perdão verdadeiramente, Pai. Devemos ter a convicção do perdão desse pecado, porque a Tua cruz foi um preço altíssimo, acima de qualquer outro pecado. E é por isso que nós temos certeza, Pai, do perdão dos pecados, dos nossos pecados, Pai. Porque estamos Te confessando, estamos Te pedindo perdão verdadeiramente nesse momento, Pai. Perdoa a Tua igreja, Pai, perdoa todos os pecados que a igreja cometeu, que os Teus filhos, Pai, às vezes por negligência, desobedecem a Tua palavra. Isso nos entristece porque ainda estamos nessa carne corruptível. Mas anseiamos, Pai, o dia onde nós possamos realmente receber de Ti o corpo incorruptível, o corpo onde nós vamos ser transformados e tirar de nós todo o pecado, todo o pensamento que não Te agrada, Senhor. Esse dia vai ser tão bom porque nós vamos poder realmente Te adorar em santidade, Pai. E é só assim que Tu mereces. Então, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Como declaração, ainda em Isaías 59, apenas o verso 21, quando o próprio Deus assim o diz. Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, cantaremos ainda 2 cânticos nessa manhã. Só de ouvir tua voz e Deus está aqui. Vamos cantar esses 2 cânticos em louvor e adoração ao nosso Deus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o nome de Deus, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Vamos cantar. Só de ouvir tua voz. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inunda meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Tua voz e sentir teu amor,
pode pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inunda meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém. Vamos orar com Esther para que Deus abra os nossos corações, os nossos entendimentos, compreendamos a palavra do Senhor. Oremos. Eterno Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, louvando e santificando teu santo nome. Nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor possa estar abrindo nosso coração, as nossas mentes, para que nós possamos estar aprendendo cada vez mais da tua palavra, cada vez mais de ti, e que nós possamos pôr em prática tudo isso que nós iremos aprender. Nos abençoa e ilumina o teu servo que irá falar. No nome do Filho amado, que eu oro de já, eu te agradeço. Amém. Amém. Então, abra comigo as suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 5. Versículos de 1 a 7. Eclesiastes, capítulo 5, versos de 1 a 7, é o texto que nós iremos estudar nessa manhã. A minha oração, o desejo do meu coração, é que Deus fale poderosamente. Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor que não votes do que votes e não cumpras. Não consista com a tua boca, não consista que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Amém. Amém. O tema que eu quero falar nessa manhã é o compromisso sincero com Deus. Aqui a Sociedade Bíblica colocou a loucura do voto precipitado. Portanto, quero falar do compromisso sincero com Deus. E a única esperança para não apenas sobreviver em meio a provações da vida está na sincera reverência a Deus. Nós só vamos não somente sobreviver, mas vamos viver uma vida superlativa na presença de Deus
quando de fato nós tivermos para com Deus uma sincera reverência. Eu quero ler a princípio 2 versículos com vocês, para que possamos entender quão sério é essas coisas, como é importante sermos sinceros diante de Deus. Jó, capítulo 28, versículo 28, e depois Provérbio 1:9. Primeiramente, Jó, capítulo de número 28, versículo 28. Vou aguardar um pouquinho para que você possa abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Jó 28, 28, depois Provérbio 1:9. Tá certo? Então diz assim a palavra do Senhor aqui em Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Agora, Provérbio, capítulo 1, versículo 9. O temor do Senhor é sabedoria e apartar-se do mal. Olha o que diz Provérbio 1, 9. Se nós fizermos isso, ele diz: porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que será? O que é diadema de graça para a cabeça e colar para o pescoço? O temor ao Senhor e o apartar-se do mal. Então, esses 2 versículos, Jó 28, 28 e Provérbio 1, 9, aqui nós temos, nesses 2 versículos, a essência do Eclesiastes. Porque no sumário final do livro do Eclesiastes, o capítulo 12, versículo 13, Salomão vai repetir a exortação que tem aqui no versículo 7. Que devemos temer a Deus acima de tudo. Mas Salomão vai dizer aqui que esse temor do Senhor, ele será um diadema de graça para a cabeça e colar para o pescoço. Então, vou explicar primeiramente o que é um diadema. Por que que o temor do Senhor é um diadema para a minha cabeça? Diadema nada mais é do que coroa. É uma coroa. E coroa significa, ela tem um símbolo de poder, de legitimidade, de justiça, de vitória. E não só isso, mas ela também simboliza triunfos. Então, meus queridos, Salomão está dizendo que se você temer ao Senhor, você terá na sua cabeça uma coroa que vai simbolizar poder. Não poder do homem, mas poder de Deus para o homem, para que o homem tenha vitória. Você será legitimado, ou seja, você é um filho legítimo. E como é que eu sei disso? Porque eu recebi nessa realeza, da realeza que eu participo, que eu pertenço. Eu sou real, eu sou da realeza. O apóstolo Pedro vai dizer isso. Na primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Nós somos da linhagem real, não terrena, mas celeste. E essa coroa que me dá poder, me dá legitimidade, me dá justiça, me dá vitória, irmão, sobre o pecado. E me dá triunfo. Nós triunfaremos sobre o pecado. Em Deus triunfaremos. Mas mais, irmãos, em alguns países, no passado, principalmente na realeza ou nas famílias abastadas, eles colocavam um diadema, uma coroa, durante o velório daquela pessoa que havia morrido, para que simbolizasse imortalidade, ressurreição, honra e glória na vida após morte. Tudo isso simbolizava, mas para nós não é apenas simbolismo, é verdade. Porque se Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou, sendo o primeiro dentre os mortos, nós também seguiremos. Portanto, quando eu temo ao Senhor, eu recebo primeiramente uma coroa na minha cabeça, que me garante poder, legitimidade, triunfo, glória em Cristo Jesus. Mas ele disse também que ela não será apenas um diadema na minha cabeça, mas colar no meu pescoço. O colar de ouro colocado no pescoço, ele simbolizava, e o anel no dedo, autoridade e prestígio. Se não vejamos, em Lucas, quando nos traz a parábola do filho pródigo, que havia fugido de casa, gastou todos os seus bens e agora
não passava, não poderia ser tratado nem como um escravo. Porque o escravo pertencia à fortuna da família. É por isso que ele disse que ia pedir ao seu pai que o tratasse pelo menos como um dos trabalhadores, nem como escravo, porque o escravo era um bem, não podia ser extraviado, não podia ser maltratado, para não dilapidar o patrimônio. Mas quando ele volta, o pai, a primeira coisa que faz, beija o filho, manda colocar um anel no seu dedo, um anel com o brasão da família, dizendo ele pertence à família. Calçado nos pés, talvez estivesse descalço, porque os escravos é que andavam descalço, para mostrar que ele era livre. O colar no pescoço, o anel no dedo significa isso. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 41, versículo 42, quando José foi retirado da prisão, interpretou o sono de Faraó, Faraó ficou satisfeito. Faraó mandou que colocasse cadeias de ouro e um colar no pescoço, dizendo, depois de mim, ele será o segundo do reino. Então, esse colar significa poder, pertencimento, autoridade. Daniel, capítulo 5, versículo 7, quando ele interpreta também um sonho, o rei também disse que seria colocado uma capa, colocando com o símbolo do país, mas, acima de tudo, o colar, dando poder a Daniel certas posições. Os primeiros ministros, os juízes do Egito, eles usavam cadeia semelhante. Também os sacerdotes usavam isso para mostrar que eles tinham essa autoridade, eles representavam, faziam parte também do governo. Então, homens e mulheres usavam colares como ornamento. E aqui nós vimos. Mas significa isso, quando eu temo ao Senhor, o temor do Senhor, ele me dá essa garantia, esse poder e essa legitimidade que eu pertenço ao Senhor. Se eu não pertenço, eu não vou temer. Se alguém não tem autoridade sobre mim, por que eu vou temer? Mas Deus tem autoridade sobre nós e nós tememos e trememos diante dele, como filhos. E ele como pai. Em contraste a isso, entre os judeus, para segurar seus prisioneiros, eles não usavam coroa, mas usavam manilha, ou seja, uma algema nos pulsos e nos tornozelos. Era ligado uns aos outros, mostrando que eles eram prisioneiros, que eles eram escravos. Os livres, poderosos, os nobres usavam coroa, colares. Mas os escravos, quando usavam colar, era uma cadeia para o manter, para os deter. Assim, meus amados, Jeremias, Juízes 16, 21, também nos mostra como viviam essas pessoas. Segundo Samuel 3, segundo Rei, Jeremias. Entre os romanos, os prisioneiros eram seguros e guardados, às vezes ligados uns aos outros e até o próprio guarda. Lembremos lá de Atos, quando Pedro foi preso, diz que ele foi atado junto com alguns prisioneiros. O anjo do Senhor o libertou e os prisioneiros nem notaram. Então era assim, eles eram presos uns aos outros, algemados uns aos outros. Mas aquele que teme ao Senhor terá na sua cabeça um diadema de ouro e terá no seu pescoço colar, significando legitimidade, poder, pertencimento, triunfo sobre a morte. Nós teremos isso, porque Cristo já venceu por nós. Então, voltando ao texto do Eclesiastes, capítulo 5, ele trata de compromisso sincero com Deus. Então, Salomão aqui, ele voltou seu olhar para o homem como adorador. Salomão já tratou de tantas coisas, mas nesse momento ele olha para aquele homem que está ali indo ao templo. No Salmo 122, Davi disse, alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés. E eu me alegro, disse Davi, tenho me alegrado porque muitas e muitas vezes eu conduzi multidão de povos entre gritos de alegria e louvores ao Senhor. Aquela alegria, os homens alegres, cantando, gritando, dando glória a Deus. Por isso que Davi disse, em meio a tanta tristeza, alguém me convidou. É por isso que hoje você liga, você manda uma mensagem, você convida, irmãos, vamos à casa do Senhor. E esse que recebe esse convite tão maravilhoso, não se zangue, não fique chateado, alegre-se, porque o irmão preocupado com você te ligou, você deve reagir com alegria, como disse Davi. Alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. Então agora Salomão volta os olhos para o homem adorador. E assim como os profetas que insistiam na sinceridade nessa área, então os profetas, eles clamavam, eles gritavam, eles chamavam a atenção de uma forma muito dura. Salomão, na sua educação, na sua sapiência, um pouco mais calmo, mas as suas palavras, meus queridos irmãos, encravavam como navalhas afiadas. Salomão, assim como alguns irmãos que têm o dom da exortação, que nos chamam a atenção, que nos diz verdades duríssimas, mas de uma forma tão amorosa, por ter esse dom de Deus, que nós ficamos felizes quando essas pessoas que nos amam, nos chamam a atenção. Então, Salomão, um pouco mais calmo do que os profetas, mas as suas palavras, como ele mesmo diz, a pena do sábio, ela é afiada como uma navalha que adentra na madeira. Então, enquanto os profetas pregavam com veemência, com suas ameaças contra os hipócritas e maus, o alvo de Salomão não são para as pessoas maus, mas Salomão está voltando agora para aquelas pessoas bem intencionadas, para aquelas pessoas que gostam de cantar, fecham os seus olhos, erguem as suas mãos, às vezes se agacha diante de Deus, choram. Essas pessoas que gostam de ir à igreja, gostam de cantar. Foi para essas pessoas que Salomão falou. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas ouvem apenas com um único ouvido. Um único ouvido. Mas jamais se propõe a fazer o que Deus pede. Lá em Isaías, Deus está dizendo: esse povo louva-me com os lábios, abre as suas bocas, cantam com voz belíssima, executam instrumento com maestria. Entretanto, o seu coração está tão distante de mim. É para esses que Salomão está falando. Então, ele começa o texto dizendo, em primeiro lugar, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Você já parou para pensar? Você que já leu esse texto inúmeras vezes, você já parou, já meditou? O que significa isso? O que o escritor sagrado quis dizer para mim quando eu estou lendo aqui que ele diz, guarda o pé quando entrar na casa do Senhor? O reverendo Homer Cardoso dos Santos, ele é diretor do seminário Ashbel Green Simon, um seminário teológico. E uma vez ele dando uma aula para seus alunos, e acredito eu que era a aula de eclesiologia, porque ele tratou desse assunto, e ele disse, fazendo uma pergunta aos seus alunos, que eu quero fazer para você nessa manhã. O que fazemos quando vamos visitar uma pessoa? Qual é a nossa atitude quando nós vamos visitar uma pessoa, um amigo, um irmão em Cristo Jesus? Nós descemos do nosso carro, nós entramos afobadamente na casa dessa pessoa, abrimos a porta e entramos. Chegando na casa desse nosso amigo, por mais chegado que seja, nós vamos direto para as geladeiras, abrimos a geladeira e pegamos o que queremos? Não. Com certeza, nós que somos pessoas racionais, não fazemos isso. A não ser que seja um tolo. Nós não fazemos isso. Com certeza, uma pessoa prudente não faz isso. Então, meus queridos, se nós temos o cuidado em guardar o convite para entrar e procuramos respeitar todas as regras do nosso visitado, imagine quando vamos à casa do Senhor. Chegando na casa do nosso Deus, nós temos que ter muito mais reverência do que temos, muito mais respeito do que temos ao visitar um amigo que nos convidou, a um parente, a uma pessoa chegada. A palavra de Deus nos diz que devemos ter reverência, sermos pessoas reverentes. E é fundamental
para entendermos, meus irmãos, como deve ser o nosso comportamento na igreja, principalmente nas horas do culto. Principalmente nas horas do culto. Porque muitos pensam, erroneamente, que a igreja não passa de um local social, onde nós vamos ali colocar em dia a nossa conversa. E muitos ainda acham que vão à igreja para ser servido por aqueles que ali ministram. Mas estão redondamente enganados os que pensam assim. Porque a igreja do Senhor é o lugar consagrado como casa de oração. Quando Salomão consagrou a casa a Deus, lá em 2 Crônicas, diz que a presença de Deus desceu em forma de fumaça. E a presença de Deus era tão marcante ali que os sacerdotes tiveram que sair. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram manter-se ali. Porque a presença do Senhor, ou seja, Deus desceu para inaugurar aquele templo de uma forma tão majestosa que encheu todo o templo e eles não puderam estar ali. Casa de oração. E Salomão consagra e diz, Senhor, receba essa casa para a tua adoração. Esteja os teus ouvidos prontos para ouvir, e os teus olhos, a oração que se faz nessa casa. Até quando os teus filhos, por causa dos seus pecados, forem levados cativos, e de longe, se voltarem para aqui em adoração, ouve as orações do céu, perdoa-os. É por isso que quando Daniel foi proibido de orar, todos os homens orar a Deus, Daniel fez questão de abrir as janelas, e se voltou para Israel, para onde tinha um templo, e ali orava, porque ele estava no cumprimento desse pedido de Salomão. Os teus filhos foram levados. Assim, meus irmãos, antes de entrar no templo, lembre-se que você está entrando na casa de Deus. Ah, pastor, mas o templo de Deus somos nós. Sim, é verdade. Mas aquele local que foi santificado para esse fim, para que os filhos de Deus se reúnam em culto a Deus. Ali é um lugar de adoração, sim. E tem que haver respeito. Ainda com as palavras do pastor, que eu já os ensinei algumas vezes, eu quero relembrar nessa manhã, pelo menos 5, meus irmãos, pelo menos 5 observações, 5 passos que você deve ter, que nós devemos ter quando ir à igreja do Senhor para cultuar. Primeiramente, não entre na igreja se você chegar e naquele momento estiver lendo a palavra do Senhor, ou a igreja estiver em oração. Não entre para que você não tire a atenção. Aguarde um pouquinho ali na porta. Se estiver fazendo oração, aguarde até o irmão encerrar a oração. Se estiver lendo a palavra, aguarde até encerrar, para que a atenção continue para Deus e não para você. Não roube a atenção de Deus. Se você entrar na igreja no momento que estão orando, no momento em que estão sendo lido a palavra, você tira a atenção de Deus para você. E isso não pode acontecer. Aguarde ali até que encerre-se a oração ou a leitura da palavra. Segundo, não deixe o seu celular ligado na hora do culto. Além de ser um ato inadequado, mostre respeito. Você quer ver um exemplo? Você que tem ido ao cinema, você que gosta de assistir um filme, ou ir ao teatro, ou alguma reunião, vá a um tribunal. Deixa o teu telefone tocar nessa hora. O que acontece? Todo mundo volta para você. E muitos até, em alguns locais, pedem que você se retire. Se for necessário, você é um profissional, está de plantão, ou está ali aguardando o chamado, então mantenha o seu telefone no silencioso. Isso é fundamental, para que você não venha incomodar e tomar atenção. Terceiro, não converse, a menos que seja essencial, porque nesse momento está apropriado para adoração. Então você tem alguma coisa ali, não converse, aguarde um pouquinho, terminou ali, você vai colocar a tua pergunta. Não use esse momento tem que ter a máxima atenção para com Deus. Não converse com quem quer que seja, não converse com seu filho, com seu esposo, não converse. É o momento de adoração a Deus. Alguns chegam na hora do culto, começam a cumprimentar os irmãos que já estão ali. Não façam isso. Olha o texto dizendo, fiquem calados, é melhor ouvir. Vai lá para aprender. Quarto, zele pelo patrimônio.
Guarda o material que foi usado. Fecha a porta, se você abriu. Ali na igreja nós temos o ar-condicionado. Nesse momento nós estamos abertos. Mas em tempos normais, então ali desperdiça, né, energia. Então você abriu, tenha cuidado de fechar. Se você sujou alguma coisa, mas tem um zelador. Mas foi você, limpe. Se você levou alguma coisa para o templo, um copo descartável e tudo, ao terminar ali, retire, vá lá e coloque no lixo, mostre-se a sua educação, o seu zelo, porque acima de tudo, além do respeito para com aqueles que ali estão, você está zelando pelo patrimônio que lhe pertence, que Deus nos concedeu. Quinto e último lugar, ouça o que Deus está falando. Não deixe passar o tempo e perder a grande oportunidade de ouvir o que está sendo dito ali. Lembre-se de ouvir a voz de Deus, que ali está. Lembre como diz o texto, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que faz mal. Então, você está ali para ouvir. Aquele momento tão aprazível, tão especial, que foi tirado para cultuar a Deus, seja no momento de louvor, da leitura, da adoração, da exposição da palavra, fique atento, sem conversar, fique estático ali. Atento, sim, para ouvir a palavra do Senhor. O nosso Deus, por ser criador dos céus e da terra, merece todo o nosso temor e espanto reverente. É isso que devemos. No que se refere, irmãos? A um lugar de adoração, a pessoa deve ter bem em mente para onde vai. Antes de eu sair de casa, antes de você sair, converse com seus filhos. Olha, filhos, meu filho, minha filha, meus filhos, nós estamos indo adorar a Deus. Então, chegando ali, comporte-se. Você está diante de Deus. Tenha cuidado. Cuidado com seus passos. Porque nós não estamos indo passear em um shopping, em um parque, em uma praça, indo à rua, fazer qualquer coisa, não. Cuidado com nossos passos, porque nós estamos indo à casa do verdadeiro Deus. Certamente não é um lugar para as pessoas que não têm consideração para com as coisas sagradas, conforme o Salmo de número 15, de 1 a 5, que fala do cidadão do céu. Quem, de fato, permanecerá na tua casa, no teu tabernáculo? E ali, no Salmo 15, de 1 a 5, dirão quem são, como são as pessoas que estão e que se manterão na casa do Senhor. O Salmo 1 diz que no tabernáculo do Senhor, diante do Senhor, os ímpios não permanecem. Portanto, não seja aquela pessoa que tem uma atitude como um ímpio, que não consegue ficar 40 minutos sentado na casa de Deus. Começa uma vontade de ir ao banheiro, uma vontade de beber água, só para se movimentar. Mantenha-se, eduque-se. Tenha cuidado com isso. Domine-se, tenha domínio próprio. Eu senti sede, mas eu vou aguentar mais um pouquinho. Falta apenas 10, 15 minutos, eu não vou me levantar, eu não quero chamar a atenção. Converse com seus filhos, converse com os adolescentes. Não saia, não ande, não caminhe. Chegou no momento do culto, você tem aquele momento ali, então tenha consideração para com Deus. Não fique caminhando para lá e para cá. Fique quieto na presença de Deus, porque a casa de Deus é lugar de verdadeira adoração e devemos ter, de fato, uma grande consideração para ele. É um lugar, meus irmãos, para se ouvir. Quer dizer, para se prestar atenção. É muito mais para se ouvir do que para falar. E por que isso? Porque é melhor obedecer, porque aí são os preceitos divinos. Eu vou ler para você, e se você puder acompanhar, o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 22. Depois de Hebreus, para que você ganhe logo tempo. Passou de Hebreu, você vai chegar em Tiago. Então, Tiago, capítulo de número 1, versículo 19 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, diz Tiago que todo homem esteja pronto. É um tempo maior para ouvir. Então, demore mais em ouvir. Seja tardio em falar. Não fale
impensadamente, nem se ire também. Tá certo? Então não podemos nos esquecer de onde estamos e quem nós somos. Tá certo? Nós estamos ali, quem somos nós? Acima de tudo, não podemos esquecer quem é Deus. E quem é nós? Né? Você sabe por que Salomão, ele chama de tolo o homem que age assim? Eu vou responder. Porque ser negligente para com Deus é um mal. Ele está dizendo aqui, ó, no texto que nós estamos lendo. Ele diz 3 coisas aqui. Porque ser negligente para com Deus é um mal, tá certo? Tá aqui no versículo 5. É uma culpa, está no versículo 6. E uma provocação que não ficará impune. No versículo 1 do capítulo que nós lemos, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Chegue-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que faz mal. Agora veja o verso 6, parte A, e o verso 6, parte B. O A. Não consiste com a tua boca, nem te faça culpado. Portanto, ser negligente é tolo. Primeiro, porque isso é um mal. Segundo, porque te faz culpado com a tua boca. Continua. Nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? É uma provocação e não ficará impune. Você faz isso, então Deus vai se irar e vai destruir as tuas obras. Portanto, Salomão chama de tolo o homem que age negligentemente. Por quê? Porque agindo assim ele faz mal, ele provoca Deus com a sua culpa e ele não ficará impune. Pode até demorar, mas não ficará impune. Então, Salomão continua, verso 2 do nosso texto. Primeiro, guarda o pé. 2, não te precipites com a tua boca. Portanto, não sejam iguais aos tolos, que deixam de usar as suas faculdades de raciocínio e escolhem um proceder contrário às ordens de Deus. Os sentimentos do coração são expressos pela palavra da boca. E isso irá ser julgado. Deus não deixará impune nenhuma palavra. Paulo diz que nós compareceremos perante o tribunal de Deus e ali responderemos pelas nossas palavras. E lá em Romanos 10 diz que quando eu creio no meu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e eu confesso isso com a minha boca diante dos homens, eu alcancei salvação. Portanto, as emoções do coração, os sentimentos do coração são expressados pela boca. Se forem coisas boas, se o meu coração está com sentimentos bons, de adoração, de respeito a Deus, a minha boca vai abrir em louvor. Eu vou abrir minha boca e vou cantar louvores a meu Deus. Mas se o meu coração for negligente, da minha boca vai sair coisa, e algum disse, escapuliu. Não, derramou. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de sentimentos bons para com Deus, de gratidão, de louvor, a nossa boca vai fazer. O tolo talvez ofereça um sacrifício como deve ser, como um dever religioso, ou como uma manifestação externa da piedade. Eu sou religioso, eu tenho que ir à igreja no domingo, eu tenho que cantar, eu vou levantar minhas mãos, eu vou adorar a Deus. Mas Deus sabe que sonda coração. Como ele disse lá em Isaías, eu não aguento mais a música. Essa música, ela está entrando nos meus ouvidos, estão maltratando, então retire de mim. Olha o que Deus disse. Eu não aguento mais a gordura dos vossos sacrifícios. Ou seja, eram coisas boas, eram gorduras. Entretanto, meus irmãos, Deus não se agrada de sacrifício, porque quanto mais sacrifício, mais pecado. Os sacrifícios eram oferecidos para que Deus pagasse, punisse, para que Deus recebesse e isentasse os seus pecados. É por isso que Deus não se agrada de sacrifício. Por melhor que fosse, ofereceu. O rei Saul foi rejeitado por Deus, porque Deus disse que ele deveria dizimar aquela nação com tudo que tinha ali. Ele preservou a vida do rei e ainda trouxe as ovelhas gordas, dizendo que era para sacrificar a Deus. Deus não quer sacrifício. Ele se agrada do obedecer. Se Deus diz para você fazer isso, faça. Se Deus está dizendo para você ter cuidado quando ir na casa de Deus, se você não tem essa consideração, é melhor que você não vá. Sabe por quê? Porque você está causando mal para si próprio. E Deus não te deixará impune. Isso é detestável diante de Deus. Isaías capítulo 1, de 11 a 17. Mas aí, depois de tudo isso que está lá em Isaías, ele disse, por que isso? Quem te convidou a vir à minha casa? Aprendei a fazer o mal, as vossas mãos estão cheias de sangue. Como vocês podem? Mas aí, dos versos 18 a 20,
Deus, mais uma vez, com a sua bondade, ele convida, ele disse, vinde e arrazoemos, ou seja, ele vem conversar, vamos dialogar, vamos confabular. E se você aceitar as minhas condições, eu vou perdoar o teu pecado, ainda que ele seja vermelho, ainda que ele seja como a escarlate, se tornarão branca como a lã e como a neve. Vinde, comei. E lá, Isaías, lá no finalzinho, ele diz, comprai e comei, sem preço, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. É Deus convidando. Mas talvez algum irmão esteja pensando, ainda bem que essa severidade toda é apenas escrita no Velho Testamento. Ah, meu irmão, se tem alguém pensando isso, você está redondamente enganado. Porque no Novo Testamento tem umas advertências que nos deixarão desconcertados contra as palavras piedosas e a maneira que lidamos de uma maneira leviana com as coisas de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Depois Mateus 23, de 13 a 36. E 1 Coríntios eu vou apenas citar. Mas eu quero ler com você Mateus capítulo 7. Para que não pensemos nós que essas advertências sejam apenas coisas do passado do Velho Testamento. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, falando com pessoas piedosas. Olha aí, 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Tá vendo? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse está no céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja se Jesus vai dizer, estão mentindo, vocês não fizeram. Veja se Jesus vai dizer isso. Então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais iniquidade. Embora esses homens tenham feito tantos milagres, por isso que eu tenho dito e repito, não é importante. É claro que tem a sua importância, mas o mais importante não é você conhecer a Jesus. O mais e o essencial é que Jesus te conheça. Ele diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ah, mas eu conheço Jesus. O demônio disse, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aliás, alguém disse, para expulsar um demônio, 7 filhos de um Cefas, está lá em Atos. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio disse, eu sei quem é Jesus e conheço o Paulo, mas vocês nem o demônio conheciam. Agora veja Mateus 23, versículos. É grande o texto, eu não vou ler todo, desculpe. Mateus 23, a partir do 13. Eu não posso ler um texto desse tamanho num momento como esse. Vou apenas citar aqui alguns versículos de Mateus 23, começando no 13. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E aí ele é tanto ai que tem aqui. E no verso 36 diz assim, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ou seja, isso é atual. Não é do Velho Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar da ceia do Senhor, e ele diz que alguns irmãos se envergonhavam, não se examinavam, não tinham consideração para com Deus, e Paulo disse, no verso 27, é por isso que tem muito entre vós doente, e não são poucos os que dormem. Quando Paulo disse os que dormem, ele estava falando de pessoas que morriam. Deus os matava por causa dos seus pecados. Portanto, tenha muito cuidado quando você for à casa do Senhor, guarde o seu pé. Nenhuma ênfase na graça pode justificar qualquer tomada de liberdade para com Deus, pois no próprio conceito da graça existe gratidão, e a gratidão não pode ser negligente. Ou seja, Deus já me salvou, eu vivo debaixo da graça, eu posso desrespeitar Deus? Jamais. Não tome liberdade com Deus, coloque-se no seu lugar. Lembra da repreensão de Deus com o povo? Vocês pensavam que eu era iguais a vocês? Não sou. Nós estamos vivendo debaixo da graça, sim, mas nós não podemos tomar liberdade com Deus. Coloquemos-se, pois, em nosso lugar.
Um lugar insignificante, que é o nosso lugar, porque Deus está nos céus. Nós temos que ter o maior respeito e, acima de tudo, gratidão. E isso não pode ser negligente. Deus não é homem para ser tratado com desrespeito. O que acontece quando alguém que sempre chega atrasado em um compromisso? Você contratou alguém, você combinou com alguém, você é empregado e você está sempre chegando atrasado na empresa. Nas primeiras vezes você conseguiu uma desculpa e convenceu o chefe. Continue assim. Continue assim. Por mais misericordioso que seja o teu chefe, o teu patrão, o teu gerente, ele vai se aborrecer e vai te despedir. Ou primeiro ele chama a tua atenção. Rapaz, o que é isso? Por que você chega atrasado todo dia? Você marcou um compromisso, você que é um advogado, você que tem uma causa, a tua audiência está marcada para a hora tal. Eu duvido, você vai mover céus e terra para chegar ali. E por que você continua sendo negligente para com Deus? O culto começa a hora tal e você chega 20 minutos depois, ainda chega displicente, conversando, ainda vai ao banheiro, ainda vai ao bebedouro. E daqui a depois de 10, 15 minutos você ainda levanta. Tenha cuidado, é melhor que você não vá. Antes de você sair, planeje bem. Você vai fazer uma viagem, seja aqui próximo de onde você mora, seja longe, você marca, você tem horário para sair, você se prepara, se você vai ir a trabalho, você prepara tudo isso. Se nós fazemos os planos no dia a dia, da vida cotidiana, imagine quando você vai à casa de Deus, o soberano, o criador de todo o universo, a pessoa mais poderosa, se é que nós podemos falar assim, do nosso Deus, e nós vamos tão displicente, de maneira tão relaxada. Portanto, se prepara aí à casa do Senhor, coloca a tua melhor roupa, o teu perfume, não fique guardando para um encontro social, coloca para Deus, ele merece o melhor. Deus quer o melhor e ele merece o melhor. Vá com a melhor roupa, tome um banho, se prepare, vá perfumado. Ah, quem vai? Mas ninguém está me ouvindo. Hoje nós estamos de máscara, ninguém vai sentir. É para Deus. Não é para mim sentir, não é para teu irmão sentir, é para Deus. Coloca o teu melhor perfume. É Deus. Aquela mulher entendeu isso e ela derramou na cabeça de Jesus um perfume caríssimo, o mais caro. E disse que o cheiro daquele perfume inundou toda a casa. O maldito ladrão, Judas, recriminou. Que desperdício, poderia estar dando aos pobres. Ele queria para o seu próprio bolso, não estava preocupado com o pobre. Ainda que nesse período nós estamos de máscara, ainda que alguns não vão sentir, mas Deus sabe a intenção do teu coração, que você está fazendo isso para Deus. Portanto, hoje eu quero ver meus irmãos os melhores, da melhor forma, com a melhor roupa, o melhor perfume, porque nós vamos fazer isso para Deus. Cuidado para onde vamos. Nós temos um encontro marcado com Deus. E a Ele nós vamos dar o melhor. Você sabia que por causa de uma displicência, meus queridos, que foi tratado para com Deus em adoração, o crente, ele pode morrer como aconteceu no passado? Levítico capítulo 10, versículo de 1 a 7. 2 sacerdotes não eram crentes comuns, se é que existe, que a responsabilidade é igual, mas eles tinham mais responsabilidade porque eles eram sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de interpor entre o povo e Deus, de sacrificar em nome desse povo. 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, de uma família de sacerdócio araúneo, filhos de Arão. Eles foram displicentes e por conta própria ofereceram fogo estranho que Deus não havia ordenado. Eles foram mortos diante de Deus e Arão ainda foi punido porque Deus disse, não chore, através de Moisés, não chore, não desfaça a barba, nem calvície em sua cabeça. E tem mais. Nesse momento, 2 filhos teus foram mortos. Agora pega os outros 2. Pega os outros 2, Eleazar e o outro que esqueço o nome. E coloca no lugar deles. E se eles forem displicentes também, serão mortos. Imagine a atenção na casa de Arão. Assim é você. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus está dando essa ordem. Usar. Segundo Samuel 6, de 6 a 7. Lá vinha Davi trazendo a arca. Primeiro, errada. Porque a arca não era para vir num carro. Por causa do meu pecado, o outro irmão pode sofrer. O meu pecado não atinge somente a mim, mas atinge os demais. Como foi orado nessa manhã, o Natanael orou. Que o meu pecado atinge todo o corpo, porque eu faço parte desse corpo. Então, Davi errou, colocando um carro, por mais
zeloso que ele fosse, preparou um carro novo para trazer a arca, mas Deus havia ordenado que a arca deveria vir em ombro de homens e não em carro. E de repente os bois tropeçaram, a arca ia caindo, e Uzá zelosamente cuidou em segurar a arca, aquela peça de joia, aquela joia de ouro, melhor dizendo, aquela caixa coberta de ouro. E quando ele pegou, ele foi fulminado diante de Deus, ele morreu ali. Davi ficou desgostoso por causa do erro de Davi, e também Uzá inadvertidamente pegou. Poderia deixar cair, mas não podia pegar. Por que Deus matou Uzá, irmãos? Eu vou ler para você. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Talvez alguns estejam dentro, mas Deus foi muito severo. 2 Samuel, capítulo 6, versículos. Antes de terminar o serviço sagrado, terminamos o culto, você pode conversar com seus irmãos, né? Hoje, cumprindo todos os protocolos, não tire a sua máscara, porque você também está sendo desobediente às autoridades. Mantenha a distância. Isso também nós temos que fazer nesse momento. Então, faça isso. Então, Levítico, capítulo 31, capítulo 15, versículo 31. Tenha cuidado, para que você não morra. Mas isso pode acontecer hoje? Pode. Pode. Deus usa maneira ordinária e extraordinária. Talvez por causa de uma sua desobediência, pode até que você não venha morrer de uma maneira extraordinária. Como Moisés disse, se a terra se abrir. Mas talvez, em uma enfermidade, você pode, por causa disso, ninguém nem sabe, mas talvez por causa da sua desobediência. Então, Levítico 15, 31, diz assim: assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morra nelas. Ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Então, meus irmãos, Deus é tão bondoso, que está nessa manhã te advertindo, através dessas palavras, para que você não venha morrer. Então, Deus está dizendo aqui, separa os filhos de Israel dos demais, para que eles não vão ao meu tabernáculo e contaminem e eu os mate. Então, é Deus, irmão, a bondade de Deus. Deus está nos advertindo nessa manhã, para que não sejamos negligentes para com Deus, guardando o nosso pé quando formos à casa do Senhor, agindo assim para nos proteger. Então, como devemos agir? Como é que nós devemos agir além disso aqui? Aqui no Novo Testamento tem mais uma orientação para nós. Hebreus, capítulo 10. Eu quero que você abra. E se você puder anotar, anote esses textos para um momento de reflexão. Hebreus 10, de 19 a 25. Mais uma orientação do nosso Deus para você que está me ouvindo nessa manhã. Hebreus 10, de 19 a 25. Porque é um privilégio nós estarmos na casa de Deus. Ele diz no verso 19 até o 25, o capítulo 10 de Hebreu: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No passado nós não entrávamos, nós íamos até no Santo. Mas o véu foi rasgado por causa de Cristo. E agora nós temos essa liberdade. Deus instituiu o sacerdócio universal. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Jesus disse lá em João que nós já fomos lavados pela palavra. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais, quando vede que o dia se aproxima. Jesus está às portas. Oriente a teu irmão para que vá à casa de Deus, mas que vá com consciência cultuar a Deus da maneira correta. Vamos já finalizar. Versículo de 3 a 5 do nosso texto. Olha aqui. Eclesiastes 5, de 3 a 5. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do mundo falar palavras nécias. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpra o voto que faz. Melhor que não vote, do que votes e não cumpra. Deve-se chegar a Deus em plena percepção da sua majestade e dignidade, e não
distraidamente. O senhor vai tão distraído, caminhando para a igreja, que pode ser até atropelado. Saiu de casa, não fez planejamento, não orou, chega na igreja, não ora. O ideal é que você chegue um pouco antes, senta ali no banco, ora a Deus, Senhor, nessa noite, derrama a tua graça sobre mim. Eu vim à tua casa com a intenção de te adorar, mas que eu saia daqui, ó Deus, cheio de alegria, de conhecimento, que eu receba as bênçãos divinas desse teu culto, Pai. Me ajuda nisso. Sei que o teu servo tem misericórdia, que ele possa ser boca de Deus nessa noite. Ore pelo pregador, ore pelos demais irmãos, para que receba também. Mas não chegue de uma maneira displicente, atrasado, correndo, não sabe nem o que está acontecendo, e aí você não vai cultuar a Deus e não vai receber as bênçãos divinas disso. É mais apropriado apressar-se em poucas palavras, expressar-se em poucas palavras, mas com um coração reverente. O apóstolo Paulo disse, falando na questão das mulheres naquele período, se a mulher quiser aprender, pergunta o seu marido em casa, dando responsabilidade ao marido para que fosse um homem diligente para aprender, para todos na sua casa viessem perguntar e ele pudesse entender. Hoje, se perguntar ao irmão nessa hora, qual foi o texto que o pastor pregou domingo? Apesar de estarmos expondo um livro. Talvez alguns... Deixa eu ver se eu marquei. O que foi dito? O que você aprendeu? Porque nós somos displicentes, nós não estamos indo à igreja com o intuito de aprender. É mais um culto, é mais uma mensagem pregada, palavra jogada ao vento. É por isso que nós devemos ser diligentes. A nossa mente nos trai, nós esquecemos. Então, tenha o hábito, como os bereanos, de examinar. Leve um caderno, leve uma caneta. E talvez, chegando em casa, não entendeu aquilo ou não concordou com aquilo que foi dito, lá no culto você não pode interromper, ligue para o pastor, pergunte, pastor, você disse isso assim, foi assim mesmo, eu entendi assim mesmo, ou o que essa palavra pode dizer? Me pergunte, eu ficarei muito feliz se alguns irmãos me fizerem isso. É a maior alegria para o pastor, saber que os irmãos estão entendendo, que estão interagindo, e pode fazer isso dessa forma. Então, cuidado. Aqui Salomão disse que o sonho certamente chega por causa da abundância de ocupação. A pessoa se ocupa tanto que tem sonhos, que planeja coisa que não vai nem acontecer, mas ele já está sonhando. A voz do estúpido, por causa da abundância de palavra, ele fala tanto sem pensar, que diz coisa, amanhã você disse, fulano, você disse isso. Não, eu nunca disse. Você disse. É por isso que às vezes gravamos e as pessoas negam. Por quê? Porque falou tanto. Ele não estava nem pensando, estava só derramando. E aí, quando você vai contender com ele, você disse isso. Ele disse, eu nunca disse isso. Aí você mostra. Eu vejo muito isso na televisão. A pessoa disse isso, o político nunca disse. O empresário, não está gravado. Então, cuidado. Porque você está falando despreocupadamente, desnecessariamente. E isso é terrível. E na igreja, falando de assuntos materialistas, ambiciosos, que excluem o Criador, o resultado disso são sonhos egoístas e pessoais. Deus tem que ser o centro de tudo. Portanto, 2 provérbios surgem aqui, nesses 3 versículos, que são ligados com a conversa toda. E em realidade de sonhos, está aqui, eu quero ver com você o versículo 3 e o versículo 7 do nosso texto. O 3 e o 7. Ele diz no 3, porque dos muitos trabalhos vem o sono, e do muito falar palavras nessa. O 7, porque com a multidão dos sonhos há vaidade. Assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então, nós podemos juntar aqui o versículo 3, parte A, com o versículo 7, parte A. E depois, nós começamos com o 7b, e o 7A. Olha aqui. O 3A. Porque dos muitos trabalhos vem o sono. Aí o 7A completa. E na multidão dos sonhos, a vaidade. Então eu trabalho muito, eu sonho, e por isso vem a vaidade. Foi por isso que Salomão fez tanta coisa. 7B. Assim, também nas muitas palavras, e aí o 3B. E do muito falar, palavras nessa. Quem muito fala, fala palavras nessa. Em suma, Salomão está afirmando que a abundância de ocupação pode levar a desvaneios vãs. E também pode ocupar a mente da pessoa a noite toda, deixando no estado sonhador, privando essa pessoa do sono tranquilo, nem consegue dormir, sonhando com tantas coisas.
Assim como indevidas preocupações materiais podem dar margem a desvaneios, assim também a conversa ociosa pode causar problema e não levará a nada, a lugar nenhum. Você só vai perder tempo. E isso é tolice, isso é vaidade. E ele diz, não permita que a tua boca te faça pecar. Olha, Jesus disse que se a minha mão direita ou a esquerda me faz pecar, arranca. Ele não está falando isso literalmente, eu não vou sair para ir manueta. Não. Mas é ter cuidado, é domínio próprio, o meu olho, a minha boca, a minha língua. Então, o salmista diz, Senhor, põe guarda a minha boca. Jó disse, Senhor, eu quero fazer um acordo com meus olhos. Então, não permita que da minha boca saia coisa. Então, você que é aquele homem, aquela mulher que as pessoas já disse, fulano, tu fala demais. Meu irmão, tenha cuidado. Pensa antes de falar. Não seja sábio, diz a Bíblia, a teus próprios olhos. Pelo amor de Deus, meu irmão, pense nisso. Reflita nesse momento. Será se de fato tantas pessoas estão dizendo isso? Será se só eu que estou errado? Ou será se só eu que estou certo? Então, tenha cuidado em falar demais. E ele disse, não faça, não permita que a tua boca te faça pecar, nem diga diante do anjo que foi por... eu fiz isso, eu estava enganado, foi por inadvertência. Não, não foi. Porque a Bíblia está te advertindo o tempo todo, o tempo todo. Porque deveria o verdadeiro Deus indignar-se por causa da tua voz e te desagradar. Tenha cuidado com isso. Aprenda. Não seja, como diz a palavra, não seja estúpido. Ninguém é obrigado a fazer um voto a Deus. E é isso que eu tenho dito para muitos irmãos. Quando você faz a profissão de fé, a pública profissão de fé diante, você promete, eu serei, a partir de hoje, diante de Deus e dos homens, obediente às autoridades dessa igreja, enquanto elas estiverem fiéis às Escrituras. Eu vou ser fiel ao meu Deus do meus dízimos, eu vou contribuir nessa igreja. Eu vou ser obediente, eu vou participar dos cultos, eu vou colocar meu Deus em primeiro lugar em tudo. Aí hoje você está por aí andando, o dia do Senhor, vai para qualquer lugar, não vou para a igreja não. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. O pastor, o presbítero, o conselho da igreja diz uma coisa, você não está nem aí, eu vou lá respeitar esses homens, mas você prometeu, você fez voto de turno, você não era obrigado, ninguém colocou uma arma na tua cabeça nesse momento para você dizer, você livremente disse. Portanto, ninguém é obrigado a fazer um voto a Deus. Você faz espontaneamente. Mas se você fez, você agora é obrigado. Alguém já disse no passado. E hoje está aí essas frases. E essa frase, ela é muito forte em nossos dias. Alguém disse, o homem é senhor do silêncio, mas é escravo da palavra dita. Se você não fez um voto, você não está obrigado. Mas se você fez... Se você não falou, você é senhor do silêncio. Mas se você falou, você é escravo da palavra que você falou. Então não fale descuidadamente. Tenha cuidado, reflita bem antes de fazer um voto. Evite falar precipitadamente. Assim não haverá nenhum desejo de livrar-se do voto com a ideia de que foi um erro. Eu vou concluir essas verdades. Espero que ela tenha te ajudado. Espero que ela seja relevante a você. Se não, reflita na sua vida. Porque em Atos capítulo 2, quando Pedro pregava, um grupo de homens ardiu o seu coração e chegaram para Pedro e os demais e disseram, irmãos, que faremos para ser salvos? Mas outro grupo levantou-se e disse, vamos embora, esses homens estão bêbados. O apóstolo Paulo, lá no Areópago, falou, um grupo de homens juntou-se a ele, entendeu ao Senhor e converteu. Outro grupo levantou, não vamos mais ouvir esse tagarela, porque as muitas palavras te fazem delirar. Portanto, nessa manhã, se essa palavra não foi sentido algum para você, repense. Não, essa palavra não me falou nada. Não me trouxe nenhum aprendizado. Repense na sua vida, se de fato você é um escolhido de Deus. Porque aqui, disse Paulo, que você seja obediente não à palavra de homens, mas à palavra de Deus. Mas se essa palavra está te chamando a atenção, obedeça a voz de Deus. Quero concluir dizendo, o devido envolvimento em assuntos que não são espirituais produz sonhos desassossegados de interesse pessoal, desapontamento e frustração. Isso é vaidade. Eu não estou dizendo que tudo que se faz é espiritual, não. Mas a Bíblia diz que é com mais que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. O meu trabalho, o meu comer, o meu beber, o meu dormir, o meu vestir, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus.
A conversa irrefletida perante Deus pode levar um indivíduo a fazer um voto precipitado e depois se deixar de não cumprir. Portanto, o homem e a mulher sábia sempre faz as coisas com devido temor, em reverência a Deus. Pense nisso e haja dessa forma. E que Deus te ajude e que Deus me ajude a cumprir com a palavra de Deus. Em nome de Cristo. Amém. Nós vamos orar e depois eu tenho algumas informações muito rápidas. Curva aí a sua cabeça e ore a Deus comigo. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esses momentos, pela tua palavra. Peço agora que aplique ao meu e aos nossos corações para que possamos cumprir. Nos dê graça, Senhor, para que possamos vencer o pecado, para que possamos ser santos nesse mundo e assim, ó Deus, levar a tua palavra. Mas acima de tudo, ó Deus, termos uma consideração e nos planejar antes de sair de casa para ir à tua casa, para que ali possamos honrar o teu nome da forma como o Senhor quer. Abençoa meus irmãos nesse dia e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, às 10h40, daqui a 15 minutos, os pais estejam aos postos para trazer suas crianças à frente dos seus tablets, computador, celulares, para ouvir a palavra do Senhor através das professoras Valdirene e a nossa irmã Lorena. Abençoe os seus filhos nessa manhã com essa palavra. À noite, irmãos, se você ainda não se inscreveu, por enquanto ainda há necessidade de inscrever para o nosso controle. Inscreva-se, vá à casa de Deus, dessa forma como nós falamos aqui. Então, chegue um pouquinho mais cedo para que às 18 horas possamos cumprir com o horário e ali